Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Faz uns dias celebramos a festa da Transfiguração. Contemplamos mais uma vez esse evento central da vida de Jesus. Aquele que é o Messias, o Redentor, que faz uma proposta de felicidade, de estilo de vida que nos conduz à felicidade, à vida eterna, começou justamente a sua pregação com essas palavras: felizes, bem-aventurados. Na cena anterior à Transfiguração, começou a introduzir os apóstolos em um elemento essencial desse caminho de salvação, que é a cruz. E não foi bem entendido, não foi compreendido. Nós nos lembramos bem a reação de São Pedro. Podia ficar uma certa impressão nos apóstolos que esse caminho de felicidade era mais ou menos de felicidade, que comporta também tristeza. Era preciso, portanto, mostrar para os apóstolos, pelo menos para aquele grupo reduzido, aqueles 3, que era de felicidade, que o caminho que ele propunha é de felicidade plena. Era preciso mostrar, fazê-los sentir, para fortalecer neles a determinação de percorrer esse caminho com toda a segurança. E o faz. Arranca do apóstolo Pedro aquela confissão maravilhosa que tem tanta ressonância na alma de todo cristão. Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Vamos perpetuar esse momento, vamos perpetuar essa felicidade. Bom, é um fato central na vida de Jesus, na formação dos apóstolos, e que tem também um especial significado para nós, que somos sacerdotes, continuadores da missão de Cristo. Tem um significado especial. Gente, portanto, nós temos que, voltar a meditar. Não podemos deixar passar essa data assim, como uma data a mais no calendário. Temos que procurar tirar proveito, tirar, então, consequências práticas que nos ajude a percorrer com mais fidelidade o nosso caminho, realizar melhor o nosso ministério. E para meditar a fundo nesse mistério, vamos fazer 2 considerações. A subida de Jesus no Monte Tabor e depois também na sua descida. Agora, nessa meditação,
Vamos considerar a transfiguração como aquilo que realmente é e foi expresso de um modo brilhante pelo Papa Bento XVI, um evento de oração. Jesus sobe o Monte Tabor, a montanha, de certa forma, com facilidade significa esse local, esse ambiente propício para a oração. Estamos mais perto do céu. Também se afasta das atividades, do burburinho, das atividades comuns do nosso dia a dia. Nos recolhemos, nos retiramos. Quem sobe a montanha procura solidão, procura silêncio. E São Lucas, de modo especial, faz referência a que Jesus subiu ao monte para orar. Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E avançando um pouco na descrição da cena, afirma com toda a simplicidade que a transfiguração foi um fruto da oração. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes resplandecentes de brancura. Mais para frente, vamos penetrar um pouco mais nessa oração cheia de fruto, transformante, performativa, como se às vezes diz. Mais adiante um pouco, na descrição dessa cena, nós contemplamos o diálogo de Jesus com o Pai. O Pai falando, revelando a divindade, a filiação de Jesus. Mostra nesse diálogo, nessas palavras, uma intimidade, uma sintonia de sentimentos, uma comunhão. Então, essa primeira ideia na qual nós temos que deter-nos agora no recolhimento, tão importante para nós sacerdotes, que somos outros Cristos, portanto, nós temos que também, de certa forma, desenvolver essa mesma experiência de oração, uma oração cheia de fruto, uma oração que é capaz de transformar-nos em filhos de Deus, transformar-nos em Cristo, transformar-nos em sacerdotes, segundo o pensamento do próprio Cristo. Nós fazemos oração, às vezes, litúrgica. Representamos a Cristo, tornamos Cristo presente, emprestamos o nosso ser para que Cristo realize esse trabalho de louvor a Deus e de redenção das almas. Às vezes a nossa oração é pessoal, porque nos recolhemos, entramos em diálogo pessoal, buscando intimidade, buscando também realizar bem o papel de intercessão, pedindo por outros. Às vezes a nossa oração é vocal. Rezamos o terço, individualmente, coletivamente. Há muitos tipos de oração, mas todas elas tendem a deixar um fruto. Todas elas tendem a transfigurar Cristo, ao qual nós estamos unidos dentro de nós, fazer com que transpareça, se manifeste exteriormente. Então, sejamos alguém, pessoas que tornam Cristo presente. Há uns dias, não faz muito, celebramos a memória de Santa Clara.
Certamente ficamos impressionados com a leitura dessa data, dessa memória. Uma carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga, em que ela descreve essa dinâmica da oração que deixa fruto. Ela fala de contemplar a Cristo na oração, contemplá-lo como modelo, colocar-nos diante dele como quem se coloca diante de um espelho, e ao então ver-se no espelho, se compara com o modelo e aí vai fazendo aqueles ajustes para se cada vez mais representar bem aquele modelo de perfeição que a gente leva, que todo mundo tem. E ela fala então que Cristo é o nosso espelho, né? Ele é o esplendor da eterna glória, fulgor da luz eterna, espelho sem defeito, segundo o livro de sabedoria. E aconselha a sua amiga a olhar todos os dias esse espelho, a colocar-se todos os dias diante desse modelo, e a fazer oração, conversar com ele, fazer exame, reparar então onde é que o nosso comportamento, nosso modo de ser, não se ajusta ao modelo que é Cristo. E logo depois, ela vai colocar como que, falando do espelho, vai falar de 3 graus que tem essa contemplação de Cristo no espelho. O primeiro que ela contempla é a pobreza, depois contempla a humildade, depois contempla a caridade de Cristo. Que bom, não? É um exemplo. Está nos dizendo claramente que se fazemos bem a oração, se nós então, principalmente, somos humildes, desaparecemos o nosso próprio eu, deixamos de ser nós mesmos, deixamos espaço para que Cristo se expanda dentro de nós, alcançaremos aquela caridade, aquele modo de ser marcado principalmente pelo mandamento novo que Cristo nos deixou. Também, faz uns dias, consideramos no breviário aquela leitura de São Gregório de Nissa, no tratado sobre a verdadeira imagem do cristão, fazendo referência a 3 traços da alma de Cristo que transparece no seu rosto, no seu porte, e que deve ser também característica do nosso rosto, do nosso porte, da nossa presença, e de fato que transfigurar Cristo, fazer Cristo resplandecer em nós. E falava então ele a nossa paz, exclui toda inimizade, divisão, distanciamento, indiferença. Ele é a nossa luz verdadeira. Fala, portanto, de virtudes, as virtudes que dele emanam para iluminar-nos. E fala dele como a santificação, como aquele que santifica. Portanto, uma caridade cheia de iniciativa que leva as outras pessoas também para o caminho de santidade. Mais um exemplo, não? De como a nossa oração deve produzir fruto, deve nos assemelhar cada vez mais a Cristo, deve fazer com que o nosso modo de pensar corresponda ao modo de pensar de Cristo, nosso modo de julgar a realidade, o que se passa fora de nós, acontecimentos do país, acontecimentos da igreja, acontecimentos da paróquia, acontecimentos da pessoa, acontecimentos da nossa própria existência. Nós devemos saber ver com os olhos de Cristo, como Cristo vê. Nosso modo de pensar e de ver as coisas deve refletir toda a sabedoria incriada que é o próprio Cristo. A nossa presença, nossa palavra, nosso porte exterior deve transmitir paz, esperança, otimismo, deve ser, assim, foco de luz
de alegria. Devemos, portanto, pensar nos frutos da nossa oração. É uma boa ocasião essa pensar se, né, em mim a oração produz o fruto que produziu na transfiguração do Senhor. Pela oração, né, se chegou a transparecer quem é Cristo. E pela minha oração também. Né? Considerar esse mistério deve despertar em nós um desejo de Deus, um desejo de fazer oração, um desejo de melhorar o nosso modo de fazer oração, um desejo forte que nos leve de fato a lutar, a empenhar-nos de verdade por conseguir esses frutos que são próprios da oração, que nos transformam em Cristo. Faz transparecer o Cristo que está na raiz da nossa alma, que ganhamos pelo batismo e pela ordenação. Devemos perguntar-nos, de modo muito simples, se a nossa oração é suficiente. Contemplando aquela cena, também contemplamos faz uns dias, num desses domingos, Jesus caminhando sobre as águas no lago de Genezaré, em águas agitadas, e se aproxima dos apóstolos. Né? Naquela ocasião, Jesus vai repreender o apóstolo Pedro por ter uma fé fraca, porque por 2 vezes ele se deixou levar pelas reações naturais. Seria como que pelo medo natural da morte, medo de perder a vida natural. Primeiro, quando vê Jesus se aproximando, pensa que é um fantasma, se desespera. Uma reação natural, perfeitamente compreensível. Depois, vendo Jesus caminhar, sabendo que é Jesus que vem, Jesus é o Mestre, ele também deve imitar o Mestre. Se Jesus caminha sobre as águas, eu também vou caminhar sobre as águas. Faz com que eu caminhe sobre as águas. E Jesus fala, vem. E ele vai. Mas, de repente, outra vez, aparece uma reação humana. Né? Seus olhos veem as águas agitadas, sua inteligência movida por uma lógica natural, vê que aquilo é um absurdo e ele está em perigo de morrer e tira os olhos de Jesus, tem uma reação natural, se deixa levar pelo medo. Né? A gente sabe depois do que acontece, ele se afunda, Nosso Senhor o salva. Né? São Pedro é um homem de fé, acredita de verdade em Jesus como Messias. E falta ainda aperfeiçoar a sua fé, compreender bem o caminho pelo qual Jesus realiza a redenção. Mas é um homem de fé. Mas a sua fé não foi suficiente para que ele dominasse as reações naturais e, portanto, fizesse uma identificação com Cristo, fizesse com que o seu comportamento fosse segundo o modelo que é Cristo. Jesus fala uma fé fraca, podíamos dizer uma fé insuficiente. Né? Isso pode acontecer também conosco, e se nota na oração. Uma oração que, de certa forma, reflete a luta no interior de todo homem. Dentro de nós mesmos, nós temos trigo e joio, graça e consequências do pecado. Né? Temos inclinação que nos faz subir, nos faz elevar o pensamento, o coração a Deus. Temos também as paixões que nos puxam para baixo. Há uma luta constante entre o homem novo e o homem velho dentro de cada um de nós, não? Segundo a figura de São Paulo. Não?
E normalmente, quando fazemos oração, né, nós fazemos pender a balança para o lado do homem novo. E vamos então mudando as nossas reações. Quem sabe a primeira reação não conseguimos dominar. E aparece irritação, não somente no coração, mas também depois exteriormente. As pessoas notam. Aparece às vezes uma reação de tristeza, de decepção, de desencanto. Aparecem as reações humanas de vanglória, de buscar compensações, quem sabe, em coisas da sensualidade. São reações humanas que não podem assim se insinuar, pelo menos. A gente não precisa, algumas vezes, até não conseguimos totalmente dominar no primeiro momento. Mas se fazemos oração, nos colocamos diante de Deus, mesmo que não consigamos recolher nos oratórios, se vamos pela rua e se levantamos o coração a Deus, conseguimos fazer pender a balança para o lado da reação sobrenatural. Né? Encontrar alegria na cruz, encontrar sentimento de honra no trabalho, encontrar desafios para a nossa caridade ao ver os defeitos das outras pessoas. E vamos crescendo. Né? Nessa união com Deus, vamos crescendo em alegria, entusiasmo. As pessoas notam que o nosso ministério tem força. Mas às vezes não acontece isso, a gente sabe, né? São José Maria dirige aquelas palavras muito incisivas, né? Nos diz: meu filho, onde está o Cristo que as almas buscam em ti? Tem direito de encontrar em ti, buscam em ti. É Cristo que as pessoas têm necessidade e elas vão procurar em ti. Na tua soberba, nos teus desejos de impor-te aos outros, nessas mesquinhezes de caráter que não queres vencer, nessa teimosia, aí está Cristo? Não. Estou de acordo, deves ter personalidade, mas a tua personalidade tem que procurar identificar-se com Cristo. É uma pergunta que nós temos que fazer. A minha oração é suficiente para me transformar em Cristo, mesmo em situações difíceis, né? Como essas que estamos agora tendo que enfrentar por causa de um perigo de doença, por causa de uma quarentena, de uma situação completamente original. Nunca ninguém passou por uma situação desse tipo. Há dificuldades concretas, mas a nossa oração tem que ser suficiente para que nela deixemos transparecer a imagem de Cristo. A nossa oração deve ser suficiente para dominar o nosso temperamento. Aqui nesse ponto, nesse pensamento de Forja, do livro Forja de São José Maria, ele acusa esse defeito de muita gente que confunde ter caráter com soberba, ter personalidade com ser soberbo, com teimoso, né? Então depois a pessoa deixa se levar pelas reações naturais e dá aquela desculpa, que eu tenho um temperamento forte, eu tenho um temperamento difícil. A resposta é muito simples, não? Temperamento forte pode ser muitas coisas, com caráter forte pode ser uma maneira de identificar-se com Cristo, sem dúvida nenhuma, porque Cristo tem um temperamento forte, mas muitas vezes é oração fraca. Nós temos que contar com o fator sacramental, né? E aqui gostaria de avançar um pouquinho mais nessa nossa meditação, em que consideramos a transfiguração de Cristo presente em nós pelos sacramentos, mas que tem que se transparecer, portanto, aparecer exteriormente, né? Nas nossas palavras,
no nosso olhar, na nossa atitude, no nosso trabalho, no modo como suportamos a cruz, como suportamos a dor, como suportamos o trabalho. Eu queria avançar um pouquinho mais. E fazendo uma distinção que fazia São José Maria. A distinção entre ser alter Christus ou ser ipse Christus. Alter Christus, outro Cristo, que é a expressão que utiliza São Paulo. Pelo batismo, nos identificamos com Cristo, nos tornamos outros Cristos. Estamos preparados e, pouco a pouco, conforme a pessoa vivendo a fé, vai copiando, vai sendo cópia fiel do modelo que é Cristo. Então, aquela pessoa, cópia fiel. Cristo, Ele. Não? Na hora, então, de trabalhar, na hora de enfrentar uma dificuldade lá na paróquia, na hora de sofrer uma contrariedade no trânsito, Cristo, não? Outro Cristo. Não? Mas quem tem vida de oração, quem tem hábito de conversar com Jesus, alcança um nível maior, que quem sabe um nível de comunhão, se pode dizer assim, que é ser o mesmo Cristo. Assim como na hora da consagração, eu sou o mesmo Cristo. Quem pronuncia a voz da consagração é Cristo. É o mesmo Cristo, não é outro Cristo, é o mesmo Cristo. E quando a gente então depois vive isso e dá continuidade a essa união sacramental com Cristo, o nosso trabalho se transforma no trabalho de Cristo. Aquela atitude que eu tenho com uma pessoa que está necessitada, o olhar, a paciência, é Cristo que está lá. Aquela pessoa se encontra com Cristo a se encontrar conosco. Né? É o próprio Cristo. Santo Agostinho diz que uma vez Cristo quis sofrer no seu corpo real, morrendo na cruz. Daí para frente ele continua sofrendo, e sofrendo uma paixão, merecendo então a redenção, mas através do seu corpo místico. De tal maneira que quando um cristão unido a Cristo pela vida interior sofre, é o próprio Cristo que está sofrendo nele. E podemos estender isso e dizer, quando a gente está trabalhando e se encontra com uma pessoa e outra, é o próprio Cristo quem está se encontrando com essa pessoa. Seria bom que essa presença fosse, de fato, uma presença assim como que representativa de Cristo, representando de verdade, tornando Cristo presente naquele momento, naquela situação. Não? Tudo isso supõe uma dedicação à oração, que depois se transforma em presença de Deus. Vamos pensar agora no intervalo. Vamos ter aqui pelo menos uns 15 minutos para refletir um pouco. Não? Se vocês estiverem assistindo esse recolhimento na igreja, vão estar diante do sacrário. Se não, certamente estão no lugar propício para fazer oração, para se encontrar com Deus. Proponha esse tema para conversar com Nosso Senhor, o tema da oração. Né? Eu estou cuidando desses detalhes e marcar um momento, o melhor momento, para fazer uma oração pessoal. Se eu estou cuidando depois das disposições, e se eu cuido esse empenho, esse esforço, para contemplar a Cristo de um modo humilde, deixando-me impregnar, portanto, pelo modelo que é Cristo, permitindo que Deus, então, agindo na nossa alma, transforme nele. Faça nascer em mim essa minha identificação com Cristo, que me leva a ser o mesmo Cristo em todos os momentos. Sempre com a ajuda de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Mãe Nossa, aquela mãe que tem 2 filhos, um diante do outro. Assim comentam muitas vezes autores espirituais e também São José Maria, referindo-se à cena da paixão, referindo-se então a que Maria levou João para estar diante de Jesus. Que saibamos então fazer tão bem a oração levados por Nossa Senhora,
que ela nos coloque diante do modelo que é Jesus e nos faça, portanto, tomar a Jesus na cruz, um sacerdote eterno, como modelo e como aquele com quem nós devemos identificar-nos, fazendo-nos o mesmo Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.